Hoje eu vim falar com vocês sobre a energia do desespero. É uma energia muito perigosa, muito densa, que demonstra um desequilíbrio interno muito intenso, muito forte e com consequências muito rápidas. Quem está nessa energia do desespero pode cometer atitudes em fração de segundos que venha a se arrepender pelo resto da vida, atitudes que não voltam atrás. Quando a gente está investido pela energia do desespero, ocorre uma bifurcação no vértice entre a razão e a emoção. É um momento de limbo, onde a capacidade de raciocinar fica turva, comprometida. É um vazio emocional que precisa de alguns segundos apenas para se instalar, mas pode levar toda uma encarnação para desaparecer, tornando-se inclusive um estado permanente. É preciso saber o que se está sentindo para poder retomar o seu controle e o estado de equilíbrio inicial. Alguns fatores favorecem a instalação dessa energia no nosso corpo, como o medo, a ansiedade, diante de um conflito, a necessidade de uma tomada de decisão de forma rápida. Quando esse sentimento de desespero não é controlado, ela pode se expandir e ser canalizada pelo corpo físico, como em forma de uma compulsão alimentar, de um bruxismo, de uma gastrite, insônia, pesadelos, aquele terror noturno, depressão, entre tantos outros. Como se fosse uma fuga, que o mecanismo de defesa que o nosso corpo direciona como proteção, se preservando, para a gente tentar sair, tirar o foco dessa energia. Cada um manifesta os desequilíbrios energéticos de uma forma, e como toda energia, propaga-se e contagia pessoas, ambientes, animais, plantas e até mesmo os objetos. Essa energia destrutiva, ela atinge a função principal dos chakras, principalmente o chakra cardíaco e o plexo solar. O primeiro chakra, ao ficar comprometido, chakra cardíaco, ele acaba trazendo disfunções, como, por exemplo, sentimentos de desilusão, de pânico, de depressão. Afeta alguns órgãos, como o próprio coração, o sistema circulatório, o aparelho respiratório, a parte superior das nossas costas. Pode elevar o nosso colesterol e a nossa pressão. Inclusive, pode interferir na nossa capacidade de amar, restringindo essa capacidade de amar como uma espécie de bloqueador emocional. Quando essa energia compromete o plexo solar, ela acaba desenvolvendo ansiedade, preocupações exacerbadas e muitas vezes até mesmo irracionais, irreais. Coloca a gente num sentimento de indecisão muito grande, de desconfiança exacerbada também. Muitas vezes até de negligência de algumas situações. Sentimento de inferioridade, inclusive. Ataca diretamente as glândulas pancreáticas, principalmente órgãos como baço, estômago, fígado, vesícula, intestino delgado, a parte inferior das costas, sistema nervoso vegetativo. Altera a nossa lógica, nossa racionalidade, traz mais insegurança e causa insônia. Fingir ser quem não somos para alguém ou em algum ambiente ou situação também nos tira do eixo e nos conecta à energia do desespero. Desespero de ser descoberto, de não dar conta do personagem que criamos, das possíveis consequências dessa representação, da constante e inaceitável situação de não poder sermos quem nós somos em nossa essência. No processo de desespero, criamos ilusões, amplificamos situações em sua potência máxima, simplesmente pelo medo de não ter o controle sobre ela. É um buraco negro. Ficamos míopes e acreditamos na falsa imagem que criamos. Nos meus atendimentos, não menosprezando a dor, o sentimento de ninguém, porque só quem está sentindo sabe, as pessoas trazem problema com uma proporção de um câncer terminal, alegando a necessidade de serem atendidas imediatamente, apenas pela própria incapacidade de domar o seu desespero.
Na falta do autocontrole das emoções, espalham esse desespero a todos que as rodeiam, contaminando todo o ambiente. E depois, quando essa energia passa, percebem como somatizaram e exageraram, muitas vezes sentindo-se até envergonhadas e sem graça, né, pela exposição a qual se submeteram. Essa energia de desespero amplia o nosso negativismo. É um momento de ponto cego, em que nada que você disser para essa pessoa que está envolta com essa energia, com esse sentimento, ela conseguirá ouvir ou compreender. Por isso, é tão importante uma respiração de respiração antes das sessões de cartomancia ou de situações que te coloquem frente a frente com a energia do desespero. A energia do desespero é um prato cheio para aproximação de espíritos de baixa vibração, que se aproveitam desse sentimento de urgência e gravidade distorcidos para sugestionarem o indivíduo a situações que eles certamente se arrependerão quando a lucidez dele retornar. São pessoas que se tornam vulneráveis e facilmente influenciáveis, que buscam resoluções emergenciais, custe o que custar. É um aperto no peito que chega a sufocar. Se você tem crianças, principalmente abaixo dos 7 anos, e entra na energia do desespero, elas absorvem absurdamente, podendo revelar um comportamento agitado, agressivo, medroso, dependência afetiva, enfim, por estarem desestabilizadas por tabela daquele adulto que se encontra envolto nessa energia do desespero. Qual é o recomendado? Concentrar o pensamento numa cena que te traga conforto, acalento e alegria. Alguma lembrança que mude a frequência da energia do desespero. Procure respirar profundamente, com inspiração e expiração, de forma sucessiva e profunda, até que o cardio reduza as suas batidas e se estabilize. Um banho de sal grosso, seguido de um banho de energização com camomila, alfazema, flor de melissa e alecrim, que são ervas que trazem calmaria, reduzem os batimentos cardíacos, a velocidade da nossa ansiedade, do nosso medo, do nosso desespero, também são muito indicados. Procure se autoavaliar, procure se auto-identificar. No primeiro sinal da energia do desespero, tente se desvincular dela. Dessa maneira, com esses exercícios que eu falei agora, é muito importante que você quebre a frequência dessa energia do desespero, saia desse roda-moinho o quanto antes. Porque se você não consegue sair ou identificar essa energia logo no início e se deixa envolver-se, seduzir-se e até mesmo tomar atitudes imbuída dessa energia do desespero, isso pode te trazer consequências irreversíveis, que depois você não consiga voltar atrás e modificar o resultado. Pode ser muito nocivo para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor também. Pense nisso.